Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que bom que juntos estamos mais uma vez para estudarmos a lição da escola sabatina. Nessa semana entraremos na 10ª semana desse trimestre e estaremos estudando com vocês maridos e esposas juntos na cruz. Quem não gosta de uma bonita história de amor? Essa lição vai nos fazer uma analogia entre o casamento, marido e mulher, e a igreja e Cristo, nosso Salvador. Que nós possamos determinar um tempo para estudar a lição todos os dias, para que então nós, dessa forma, tirarmos esse tempo para aprendermos como tratar as nossas esposas, para entendermos como tratar a nossa família, para entendermos que Cristo é o cabeça dessa igreja, é o cabeça da nossa família, e quando marido e mulher estão unidos em Cristo, eles estão vivendo uma vida de harmonia com Deus. O verso para nós memorizarmos está em Efésios 5, 25 a 27. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que Deus nos abençoe a entendermos esse relacionamento, porque a lição vai tratar de relacionamento entre Deus, Jesus e sua igreja, entre marido e mulher. Porque são os exemplos práticos, aquilo que nós fizemos para demonstrar o nosso amor por Cristo é que nós conseguimos entender melhor na nossa vida, na sua caminhada espiritual. Separe uma hora, se for possível, durante a semana, cada dia, para estudar a lição da escola sabatina. Nesse contexto, você vai estudar a lição, estudar a Bíblia, você vai orar e vai sair para ter Jesus para todas as pessoas. Não esqueça, você, para algumas pessoas, é a única Bíblia que essas pessoas vão conhecer. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana muito abençoada, de muito crescimento espiritual e de muito testemunho do amor de Cristo na nossa família e também com nossos amigos. Domingo nós temos como título Conselho para as Esposas Cristãs. Sabe, eu vejo que muitas pessoas, ao lerem esse texto, elas ficam muito... No mundo que nós vivemos hoje com tantas ideologias, né, principalmente o feminismo, nós, quando vemos Deus, Paulo dizendo para as esposas, sejam submissas ao seu próprio marido, dá a impressão de que o marido vai mandar nelas do jeito que bem entender, mas Paulo não está dizendo isso. Paulo está fazendo uma comparação no casamento de um marido cuidando da sua esposa, assim como Cristo cuida da sua igreja. E Mateus 23, 6, 12, o verso que a gente pode também trazer para estudar, diz que vós todos são irmãos em Cristo. E se nós somos todos irmãos, nós devemos cuidar um dos outros, assim como Cristo cuida de nós. E o verso 5, 21, Paulo pergunta assim, o que Paulo quis dizer ao exortar os membros da igreja a se submeter uns aos outros, como entender esse conceito? A relação entre cada irmão deve ser de amor, devemos orar pela unidade da igreja, devemos orar para que a igreja seja verdadeiramente uma igreja unida pelo amor de Cristo, dirigida pelo Espírito Santo. Por isso Paulo usa essa metáfora da esposa. Ele diz, maridos, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, é verdade. Mas ao mesmo tempo ele diz para os maridos, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Esposa, vocês devem ser submissos àquele marido que ama a Deus, que é fiel a Deus, que te trata com amor, com bondade, com carinho, com compreensão, que não é rude, que não é grosseiro, que não é impetuoso, que não é egoísta, que não é ríspido, que não é opressor. Não é esse marido que Deus está dizendo para você ser submisso. Ele está dizendo para ser submisso àquele marido que representa Cristo no seu lar. Assim como Jesus é o cabeça da igreja, cuida da igreja e salva essa igreja,
O marido deve ser o cabeça da família, cabeça da esposa, a fim de cuidar dela, amá-la, protegê-la e caminhar junto com ela para a salvação junto com seus filhos. Tem que ser ele, marido, que tem que dizer, esposa, vamos fazer o culto, vamos buscar a Deus para dirigir a nossa família. Então, entendam que se você agir dessa forma, você estará representando Jesus na sua família. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Irmãos, a igreja como noiva de Cristo. Nós, se formos comparar, por exemplo, o texto de Efésios no capítulo 5, de 25 a 27, e também o verso 29, se compararmos com a menina abandonada que está em Ezequiel no capítulo 16, de 1 a 14, nós podemos ver ali que Paulo ele faz uma metáfora entre casamento e igreja, onde casamento está lá exposto nos versículos de 20 a 25, aliás, a 27 do capítulo 5 de Efésios, onde diz que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Então está aí uma metáfora, né? E nós podemos ver que com relação à igreja, por exemplo, Paulo afirma o seguinte, Cristo, primeiro, ele ama como sua noiva, ou seja, se referindo à igreja, não é isso? 2, ele entrega-se por ela. É muito amor, não é verdade? 3, lava sua noiva. Esse lava aí tem uma percepção assim um pouco mais profunda, né? Não é lava com água, mas lava espiritualmente, não é mesmo, meu irmão? Então, no número 4, ele comunica a palavra da promessa, né? Uma vez que no Antigo Testamento, os casamentos, os noivos tinham que oferecer um dote, que normalmente era uma grande quantia em dinheiro. Como aqui nós estamos tratando de uma metáfora, e quando se toca em igreja, Jesus comunica a palavra, né, da promessa. Então a igreja, que somos nós, que é a noiva de Cristo, tem garantida essas promessas, não é verdade? E número 5, ele prepara e enfeita a noiva. Ele prepara e enfeita a igreja, ou seja, ele deixa pronto para então apresentar-se para o casamento, quando se dará na volta de Jesus, na união, né? Humano, divino, divino, humano, igreja, nós, povo, Jesus Cristo, entendeu? Então fica aí uma parte da Bíblia para você estudar e ver quão lindo é essa metáfora desenvolvida pelo apóstolo Paulo, como eu falei no capítulo 5 e versículos 25 a 27 e também o 29 de Efésios, comparando com Ezequiel, capítulo 16, do verso 1 ao 14. Digo a vocês que é enriquecedor. Você deveria ler esses textos para se aproximar um pouco mais do que é ou do que são essas verdades, né? Cristo se dando à igreja, né? Cristo comunicando a palavra à igreja, né? Cristo amando a noiva, Cristo lavando a noiva. Então, todas essas promessas que são uma preparação para o encontro final
o dito casamento Igreja Jesus Cristo, que será num tempo vindouro, que nem eu, nem você, ninguém sabe quando ocorrerá. Estejamos preparados, portanto. Tá bom, irmão? O apóstolo Paulo, além de mostrar aos Efésios, né, essa comparação do casamento igreja, ele mostrou também aos Coríntios. E aos Coríntios ele usou ali alguns temas, né, referente ao casamento antigo, como, por exemplo, o noivado, né? Cristo se entregou pela igreja e assim noivou com ela. Não é isso? Então ele usou esse termo do noivado. Usou também preparação, né? A preparação para a cerimônia de casamento. As atenções do noivo continuam em seus esforços para sacrificar e purificar a noiva. E também a cerimônia de casamento em si. Casamento este que eu falei na outra lição, né, na lição de ontem, que eu falei que só se daria na volta de Jesus a essa terra, né? Quando então ele irá se encontrar verdadeiramente com a noiva, para aí então casar-se com ela, ou vamos dizer, ficar atrelado a ela e ela a Cristo, igreja atrelada a Cristo, Cristo atrelado à igreja, igreja corpo, Jesus cabeça do corpo, ou seja, cabeça da igreja. Este casamento dar-se-ia ou dar-se-á, vamos dizer assim, porque é futuro, na volta de Jesus. Mas uma coisa que sempre eu, como outros, que temos esse pequeno conhecimento, né, devemos pedir, alertar, exortar que preparem-se, né? Aqueles que fazem parte do corpo, fazem parte da igreja, preparem-se, continuem preparando-se para quando ele voltar, você continuar fazendo parte desse corpo e, consequentemente, atingindo, né, a sua salvação em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, tenha certeza, esse é o meu desejo sincero para você. Muito obrigado por ter ouvido essas palavras mais uma vez. Sábado que vem nos encontramos, então, mais uma vez, para aqui conversarmos sobre os assuntos concernentes à Bíblia Sagrada. Amém? Tópico de agora: ame sua esposa como a si mesmo. Dentro do contexto em que foi escrito Efésios, lá no capítulo 5, no verso 28, preste bastante atenção. Assim também os maridos devem amar sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Além da visão vinculada ao relacionamento conjugal, às atribuições familiares, é indispensável que nós tenhamos em mente a conotação da relação mulher-igreja, na qual a Bíblia é muito clara. Mesmo que aqui a ênfase mais direta seja no relacionamento esposa-marido, marido-esposa, nos cuidados que o marido deve ter com a sua esposa, a igreja de Deus, como esposa do corpo de Cristo, também deve ser valorizada, amada e preservada. Obviamente aqui, dentro da explanação que é feita, e também avaliando a cultura da época no qual
era mais direcionada para a valorização do homem em si. Aqui Paulo chama a atenção para valorizar, amar a mulher como a si mesma. Isso daria o quê? Um resultado plenamente positivo e harmônico na questão dos relacionamentos. E os relacionamentos dentro de nossa igreja, quando valorizados, quando estáveis, eles geram o crescimento do corpo de Cristo e a progressão da proclamação do Evangelho. Próximo tema, uma só carne, modelo para o casamento. As origens do casamento, que estão contidas lá em Gênesis, deixam muito claro que o fator união, unificação entre o homem e a mulher são fatores decisivos, fatores fundamentais. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, que diz assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja bem, a unidade no relacionamento, o desvínculo do contexto familiar anterior. Deixa o homem a sua família, deixa a mulher a sua família, não no sentido de abandonar, mas no sentido de tirar a sua dependência e as suas raízes e se tornar agentes autônomos. É neste sentido que a Bíblia nos coloca este fator. Portanto, os dois deixam as suas famílias e formam um novo núcleo familiar, unificado, unido. Tanto é que a Bíblia utiliza a expressão forte, uma só carne, para demonstrar justamente o espírito de união desejado por Deus. Pense com bastante carinho nisso e valorize os fundamentos divinos do matrimônio. Fazendo a conclusão do nosso estudo, as Escrituras são claras e muitas vezes nós verificamos a distorção do contexto do casamento, do relacionamento conjugal, numa visão de desequilíbrio, tentando principalmente colocar sob o raio de ação masculino a predominância, uma valorização maior, mas não é nada disso que as Escrituras abordam. Se nós observarmos os textos de forma completa, coerente, com equilíbrio, nós vamos verificar o que? Justamente o desejo de Deus de que haja uma união, uma estabilidade, uma interdependência. Porque, como nós vimos em passagens anteriores, Deus desejava o quê? O que Deus desejava? Que a união, através do casamento, tornasse os dois uma só carne, com os mesmos propósitos, com os mesmos interesses, em termos de estabilidade de relacionamento. Lembrando sempre que manter esses mesmos propósitos, esses mesmos interesses, não quebra a individualidade de cada um. Isso nós temos que ter bem certo em nossa mente. Cada um tem os seus gostos, as suas características pessoais, mas isso não quebra a harmonia desejada por Deus. Portanto, mesmo que as Escrituras sejam distorcidas por algumas interpretações, a raiz, a coluna dorsal do casamento e do matrimônio colocado na Bíblia denota o quê? Plena harmonia, interdependência e união. Uma união baseada na paz, no amor e no relacionamento com Cristo. Nos encontramos na próxima semana. Que Deus esteja abençoando você e sua família. Até lá. Tchau, tchau. Querido Deus, ajuda-me a sempre ser grato a todos os que me cercam. Coloca gratidão em meu coração, por favor. Em nome de Jesus. Amém.